Alô, alô pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecnóis e hoje eu vou dar 7 dicas super importantes de como você se tornar mega ultra produtivo no seu editor de textos. Eu estou usando aqui o VS Code, mas tem pessoas que gostam do Atom, pessoas que gostam do Sublime, ou VI, ou Emacs, ou seja qual for o seu editor de texto. As dicas que eu vou dar aqui hoje servem tanto para o VS Code quanto para outros editores, embora algumas coisas vão ser particulares desse editor que é o VS Code. Tá? Então vamos começar lá. Primeira dica de todas. Você precisa aprender a navegar pelo texto de forma produtiva. Tá? Então, normalmente as pessoas quando começam a editar, elas vão muito na setinha. Então, quero ir para o lado, aperta a setinha um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, assim. Clica várias vezes na seta. Então, aprender que você pode segurar a seta e ele vai mais rápido. Então, configurar o seu teclado para ele ir para o fim mais rápido. Isso já é um começo. Mas você precisa ser mais produtivo ainda. Você precisa aprender a ir para o fim da linha, aprendendo alguns atalhos. Então, por exemplo, no Mac, eu estou usando o Mac, o atalho para ir para o fim da linha é Command seta para o lado. Você vê que o meu cursor já veio parar aqui no final da linha. Ou Command seta para a esquerda, ele vai para o começo da linha. Se você quiser pular palavra, é o Option ou o Alt seta para o lado. Então, navegar pulando palavras. Se eu quiser, por exemplo, mover um texto de um lugar para o outro, então selecionar o texto com Shift, e aí eu seta para baixo, vou selecionando o texto, e aí eu seguro o Command, o Option, e aí eu vou com a seta para baixo, é o Option só, desculpa, e vou andando com o texto. Então, esses atalhos, gente, vocês precisam aprender todos eles para ser produtivo, Command C, Command V, que todo mundo já sabe, ou Ctrl C, Ctrl V, no caso do Linux ou do Windows. Então, tudo que eu falar aqui de Command, que eu estou usando no Mac, serve para você no Linux e no Windows como sendo Ctrl. Tá? Alguns atalhos específicos do Mac são um pouquinho diferentes, mas a maioria vai funcionar assim. Se eu falar Command, ouve, para quem está usando Windows e Linux, ouve Ctrl, ok? Então, Ctrl, setinha pro, o Alt, e se eu falar Option, você pensa no Alt. Então, Option, setinha para baixo. Ele anda com o texto selecionado. Tá vendo? Você quer mover um texto de um lugar para o outro, seleciona ele. Como seleciona? Segura o Shift, seta para cima, andou. Todos esses atalhos, selecionar todo o texto, Ctrl ou Command A, selecionei todo o texto. Então, quero apagar o texto inteiro. Ctrl A, Delete, apagou o texto inteiro. Quero voltar. Ctrl Z, Command Z. Então, todos esses atalhos, vocês precisam aprender muitos atalhos. E essa é a primeira dica. Estudem atalhos. Pensem que tudo que vocês forem fazer vai ter que ser muito rápido. Então, não adianta ficar só indo com setinha. E, principalmente, logo, logo eu vou chegar numa próxima dica, que é não usar o mouse, hein? Não use o mouse, porque se você usar o mouse, você vai estar sendo improdutivo. Então, mais um atalho aqui bem legal que eu vou ensinar para vocês, que é o Ctrl ou Command D. Então, olha só que interessante. Vamos supor que você queira substituir uma variável do seu código. Vou pegar essa number, por exemplo. Então, vou selecionar ela aqui, usando o meu teclado. Selecionei aqui, usando o Option setinha para o lado. Note que o próprio editor, ele já selecionou, ele não selecionou, mas ele já deu um pequeno highlight nos outros numbers que aparecem aqui. Essa variável foi destacada aqui embaixo. Então, se eu apertar agora o Ctrl D, ou no Mac é Command, mas no Linux e no Windows é Ctrl, Command D, ele começa a selecionar, tá vendo, as outras instâncias dessa variável. Olha só, que cada vez que eu aperto o Ctrl D, ele seleciona mais uma. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E agora ele selecionou todas as variáveis que chama number. E olha que interessante, se eu vier aqui e mudar e digitar uma outra coisa, por exemplo, veja que ele já está editando em várias linhas ao mesmo tempo. Então eu consigo editar coisas em várias linhas ao mesmo tempo, usando esse atalho que é o Command D. Então, outro atalho
interessante, você quer formatar, vamos supor que seu texto está todo desformatado aqui, e você quer formatar ele, você vê que ele está até dando esses errinhos aqui, que na verdade não é um erro, é só um alerta de formatação errada, mas se eu quero selecionar, se eu quero formatar todo o texto, então eu dou um Command A, seleciono tudo, Command K, Command F, e aí automaticamente tudo está formatado direitinho. Então aprenda o atalho de formatar. Então seu código tem que estar formatado, tem que estar fácil de navegar e você tem que aprender todos os atalhos. Então a primeira dica é essa: aprenda a navegar no texto com atalhos. A segunda dica é: use snippets. O que são snippets? Muitos desses snippets precisam ser instalados no seu editor, tá? Mas eu vou mostrar, eu já instalei aqui, depois eu vou mostrar como que instala, tá? Mas qual que é a ideia do snippet? A ideia é que você não precise digitar, então vamos supor que eu vou fazer um teste novo. Então eu vou colocar it, aí coloco aqui, né? Aí abre, fecha, isso aqui tudo aqui eu estou digitando, tá vendo? E aí eu vou colocar expect number, vocês já estão entendendo que int to, vocês já estão entendendo que eu estou digitando muito texto aqui. Veja, não preciso digitar tudo isso, porque eu posso usar os snippets. Então, se eu digitar, por exemplo, it e der um tab, o próprio editor já vai completar com toda a estrutura do it, né? Então, agora eu vou digitar alguma coisa aqui, meu teste, vou dar um outro tab, ele já vai parar o cursor lá no meio, e aí eu vou digitar o meu expect. E aí eu vou usar um outro, por exemplo, um outro snippet, que é o ETE. Então vem aqui, ETE, dou um tab, e ele já expect, e aí o valor, né? Dou um tab, ele vai para o outro. Então, se você usar os snippets e ficar digitando seu texto com os tabs, você vai... Olha um outro exemplo aqui, ó. Describe. Tab. Ele já criou o describe. Ele tem um outro até mais interessante, que é o describe and it. Olha só isso aqui. Ele cria um describe, e aí depois ele já cria um it, e aí você já digita o seu código. Então, instale todos os snippets. Ah, e como é que instala os snippets no seu editor de texto? Então, vamos lá. A próxima dica, terceira dica para você ficar super produtivo no seu editor de texto. Saiba instalar plugins. Então, para instalar plugins, tem esse botãozinho aqui que você clica, que é o Extensions, mas obviamente você não vai usar o mouse, porque a gente vai usar o atalho, Command ou Ctrl Shift X, e aí ele vai abrir aqui e você pode buscar. Por exemplo, se eu buscar snippets, aqui tem snippets de todas as linguagens que você pode imaginar. JavaScript, HTML, Vue.js, React. E você pode colocar, sei lá, Ruby. Ah, quero snippets de Ruby. Tá ali, ó, Ruby. E assim vai. Então, busque os snippets da linguagem que você trabalha e instala no seu editor. Não use mais. Então, é bem fácil. Só vou selecionar aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de um snippets de uma extensão. Então, eu vou pegar uma outra extensão. Então, estou ensinando aqui como instala a extensão. Vou pegar uma extensão que eu gosto muito, que é o GitLens. Né? O GitLens. Ops, é GitLens. Tá aqui, ó. Já instalei ela, mas ela não tá... Ela já está instalada aqui, só que provavelmente foi atualizada, então por isso que está aparecendo essa versão. Mas o que o Git... Então é só clicar aqui na extensão, clicar em instalar, no meu caso aqui ele já está instalado. E aí o que o GitLens faz? Olha que interessante, ele mostra aqui no seu código quem foi que fez o commit daquela linha. Então cada linha do seu código vai ter o nome da pessoa que fez o commit, quando foi feito esse commit e assim por diante. Ele vai mostrando toda a estrutura e ele tem essa arvorezinha aqui que você pode olhar, né? Não, desculpa, é essa aqui, cadê? GitLens. Aqui, ó, todas as coisas do Git, o histórico e tudo mais, que você consegue navegar pelo seu código, pelos commits, o que não foi commitado, você pode fazer commit, pode comparar a branch com outras coisas. Então, é um plugin bem interessante. Um outro plugin que eu gosto bastante é o Wallaby. O Wallaby é um
plugin muito legal que permite que você rode testes automaticamente, né? É o Wallaby. O Wallaby, eu já estou até com ele rodando aqui. Eu preciso configurar ele, não vou configurar agora porque tem um outro vídeo que eu falo só sobre o Wallaby, então assiste o outro vídeo lá que mostra, mas enfim, é bem fácil de instalar plugin, não tem nenhum problema, é só você Command Shift X, ou no caso do Windows Ctrl Shift X, ou do Linux também, e aí você escolhe o plugin, qualquer plugin que você queira, que você pode imaginar, tem trocentos milhões de plugins. Aqui estão todos os que estão instalados. Se eu quiser instalar um novo, eu procuro aqui. Sei lá, vou colocar, sei lá, HTML. Vamos ver, tudo que tem de HTML. Olha, tá, trocentos mil, 450 bilhões de plugins para você ficar maluco e se divertir. Beleza. Então vamos agora à quarta dica do dia. Quarta dica do dia é: não use o mouse. Já falei, mas eu quis enfatizar que você não é para usar o mouse. Então vocês veem que eu não estou usando o mouse, eu estou só aqui no teclado o tempo todo, indo para lá e para cá só no teclado. Ah, quero navegar nos meus arquivos. Aprende o atalho para achar os arquivos, que no caso aqui é Command P. Então agora eu posso procurar um arquivo, index.js, ou sei lá, o meu index.html, que aqui no caso não tem. Né, ou o meu slint.js, e assim vai. Quero fechar uma janela, Command W, Ctrl W, fechei a janela. Ah, quero fechar a barrinha lateral, Command B, fecho a barrinha lateral. Ah, não sei qual que é o comando, preciso descobrir um comando. Fácil, F1. F1 ele vai te listar. E aí você digita o que você quer. Ah, como é que faz para replace? Né? Substituir, replace. Tá ali, ó. É Option, Command e F. Então se você não lembra o atalho, lembra pelo menos de um atalho, que é o F1. Ou no caso, no Mac, ele pode ser acessado também com Command Shift P. É a mesma coisa que o F1 no Windows. É o mesmo atalho. E aí tá aqui as coisas mais recentes que você usou. E também você pode buscar por qualquer palavra-chave aqui e ele vai listar as opções. Por exemplo, não sei como é que faz para, sei lá, encontrar alguma coisa. Find, aí tem Find Next, Find Previous. Ah, como é que pula a palavra? Não sei. Tá aqui, ó. E assim vai. Você tá vendo? Você vai descobrindo e vai aprendendo os atalhos, inclusive vai aparecendo aqui, ó. Para apagar a palavra à esquerda, é o Option Backspace. Para apagar a palavra à direita, Option Delete. Então eu quero apagar aqui a palavra direita, Option Delete, ou Option Backspace. Desculpa, aqui no Mac não tem Delete, droga. No Windows tem, no Mac não tem Delete, tá? Então vou ficar devendo Delete aqui. Mas apaga o Backspace existe. Então Option Backspace, ele apaga a palavra do lado esquerdo do cursor. E assim vai. Então aprenda o Command B, né, que fecha essa coisinha aqui do lado. Né? Command B também é bastante usado para você deixar a janela totalmente focada no seu editor de texto. Então, vamos lá. Já falei. Vamos recapitular as dicas. Primeira dica, navegar no texto. Segunda dica, fazer snippets, usar snippets. Terceira dica, instale plugins, vários plugins para você poder turbinar o seu editor de texto. A quarta dica, mouseless. Não use o mouse. Nunca use o mouse. Você bota na tomada o mouse, se você encostar no mouse vai dar choque. Não é para usar o mouse, porque o mouse vai fazer você ficar improdutiva. Você vai ficar uma pessoa improdutiva. Então, não use o mouse. A quinta dica. Instale um plugin de lint. O que é o lint? O lint é um plugin de estilo de código. Tá? É um plugin especial. Eu resolvi enfatizar o uso dos lint, porque ele vai fazer essa coisa aqui. Ó. Vai deixar esse negocinho vermelhinho se você tiver, por exemplo, com a indentação errada. Ou se você der um espaço antes de um negócio que não era para ter espaço. Ele vai dizer aqui, ó,
Não deveria ter um espaço, né? Então eu tenho aqui um outro código em Ruby. Esse aqui está em JavaScript, mas eu tenho também em Ruby. Então se eu fizer, por exemplo, esse aqui já está dizendo, tem uma chave redundante aqui. E tem um atalho que é Ctrl Shift R, que vai rodar e vai resolver todos os erros, né, de formatação. Tá vendo? Ele resolveu os erros e tirou todas as setinhas. Então assim, deu um espaço aqui, salvei o arquivo, ele já vai botar uma linhazinha verde aqui dizendo, tá desidentado. Tá bom. Ctrl Shift R, formata meu negócio, arruma as formatações e aí ele vai formatar o texto bonitinho, vai resolver, né, onde tem problema. Né? Se eu tiver um espaço aqui, por exemplo, imagina que ele não é para ter esse espaço aqui. Né? Ou de repente nesse caso, tá vendo? Já colocou o espaço que não era para ter espaço. Então, tudo isso, se você rodar tiver um lint, no caso do Ruby é o tal do Rubocop, ele automaticamente, você tem um atalho para consertar o texto e você tem o plugin que já está instalado para ele apontar onde tem erro, então seu código vai estar sempre formatado, bonitinho, indentado, com espaço onde tem que ter espaço, sem espaço onde não tem que ter espaço, e todo o seu time vai trabalhar no mesmo padrão. Isso vai fazer com que vocês fiquem muito produtivos e consigam ler o código de uma maneira muito mais eficiente. Certo? Vamos lá. Vamos para a sexta dica, penúltima dica. A gente está falando aqui de um monte de plugins, de um monte de atalho e etc, etc. Mas nada disso vai adiantar se você não souber digitar rápido. Você precisa ser rápida na digitação. Entende? Você precisa digitar muito rápido. Você precisa aprender a digitar com 5 dedos. Aliás, com 10 dedos. 5 em cada mão. Como é que você faz isso? Se você não fez um curso de datilografia quando você era jovem, como é o meu caso, você vai ter que reaprender o seu modo de digitar. Porque se você ficar lá catando milho, você nunca vai ser rápido na digitação e nunca vai ser uma programadora ou um programador que digita rápido. Você vai ser sempre aquele catador de milho que fica lá catando os milhinhos no teclado. Como é que você faz isso? Tem vários sites, eu vou indicar aqui alguns. Então eu gosto muito desse Ratatype, que inclusive eu acabei de fazer um teste aqui e a minha velocidade de digitação é 55.2. Eu não me considero um digitador ultra mega rápido, tá? Eu conheço pessoas que digitam 70, 80, até 90 palavras por minuto. Mas 55 já é uma velocidade que eu acho aceitável, né? Principalmente porque eu não consigo ir muito mais rápido que isso. Já sou velho, já estou tortinho. Mas você que é jovem, você consegue chegar muito mais do que 50, 60, 70, no mínimo, assim, no mínimo 50 palavras por minuto, que é a média mínima para você conseguir digitar numa velocidade razoável, tá? Idealmente, tenta passar de 50, vai treinando para você conseguir, eu tento aumentar a minha velocidade com o passar do tempo, mas eu já tô velhinho, então já tô lerdinho. Mas nunca abaixo de 50 palavras por minuto. E esse site aqui, você vai fazendo os exercícios, você clica aqui, aprender. Aí ele te diz como colocar a mão aqui, tudo certinho. Você vai lá, aí você diz que você quer praticar e começa, né? Tá bom, papapá, aí você vai digitar o texto, né? Então você vai lá, time me to find out how... já digitei errado, how many words per minute you can type. Pronto, digitei, ele vai falar, impressive. Eu digitei 862, foi até melhor do que antes, né, nesse teste aqui. Mas aí eu posso fazer, fazer aqui um tutor, e aí eu acho que talvez tenha que fazer um login, e aí ele vai me dando umas dicas, né? Então, esse é um site que eu recomendo, Ratatype. O outro que tem é esse Kaizen, que você vai digitando E-R, né? Tá vendo, errei, e aí ele vai dando pontinhos, você fica lá, e aí ele te dá uns caracteres complexos mesmo, tipo chaves, que é umas tretas mesmo. E você vai ter que aprender a digitar com o dedo certo. Então, por exemplo, o AB, colchete, é com um dedinho, o P é com um dedinho também, o E é com um dedo do meio.
E assim vai. Cada número, cada tecla, cada coisa tem um dedo certo de fazer. Não é para você fazer tudo com esse dedo indicador, não. Você vai ter dedinho, vai usar esse aqui, todos eles, e o dedão no espaço, né, como sempre, certo? E aí, uma vez que você fique muito bom, você pode vir aqui nesse site, que é o Type Racer, e você pode apostar corridas de digitação com seus amigos, com suas amigas, e com outras pessoas da internet. Então eu venho aqui, e aí eu sou um carrinho, certo? Já tenho umas pessoas, e aí vai dar o sinal verde. Quando der o sinal verde, eu vou ter que começar a digitar. E eu vou ter que ir mais rápido do que essas pessoas aqui, valendo. Every night I live and I feel the party to my bones. Watch the wasters blow. Bom, vocês já entenderam, né? Que eu tô tentando digitar aqui mais rápido do que os meus amigos. E aí, vamos ver se eu vou ganhar essa corrida. Beneath the outdoor light, it's just another graceless night. Ó, 59. Fui bem. Cheguei em segundo lugar, porque teve um cara que chegou em 59, mas foi um pouquinho mais rápido que eu. E aí tem os lerdinhos. Então você não vai querer ser esses fusquinhas lerdinhos aqui, de 21 palavras por minuto. Você vai querer pelo menos 50. Então aprenda a digitar e fique muito rápida. Vire as da digitação. E agora, última dica de todas para fechar com chave de ouro. 7ª dica para você ser super produtiva no seu editor de texto. Super produtiva, super produtivo, mega, ultra, mega produtivo. Ha! Desligue as notificações. Pelo amor de Deus. Se você vai codar, desliga essas notificações, Twitter, Facebook, Zap, Telegram, desliga tudo, turn off em todas as notificações. Aqui no Mac, se você quiser desligar a notificação, é só segurar o Option e apertar aqui nesse coisinho, tá vendo? Ele não vai dar notificações, já tá aqui, ó, do Not Disturb. Você não vai conseguir codar eficientemente se ficar sendo interrompida a cada 2 minutos. Então, desliga as notificações. Ah, mas eu não consigo desligar a notificação, porque não sei o quê. Então, eu vou dar uma dica. Se você não consegue desligar a notificação, então trabalha usando Pair Programming. E o VS Code tem um plugin que você pode instalar para Pair Programming, que você consegue parear com alguém remotamente. É o Live Share. Chama Live Share, eu inclusive já instalei aqui no meu Live Share, ó, você consegue criar um Live Share, e aí eu consigo programar remoto com alguém, fazendo pair programming, é tipo um Google Docs, só que no código, é muito legal. Então trabalha com alguém, porque se você estiver fazendo pair programming, você não vai ficar lendo mensagem, porque você está lá conversando com a pessoa o tempo todo, codando, discutindo, etc. Então vai ser menos provável que você olhe o seu celular. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo fazer pair programming e desligar as notificações. Então, é isso. Essas foram as dicas para você ficar ultra turbinado no seu editor de texto. Se você não ficar turbinado depois dessas 7 dicas, eu não sei mais o que fazer com você. Mas, não tem como. Você vai ficar muito rápido. Então, vamos recapitular as dicas. Digite com 5 dedos. Navegue com o texto. Navegue nos atalhos. Navegue nos atalhos. Aprenda a não usar o mouse. Snippets. Plugins. Lint, ou no caso do Ruby é o Rubocop. E desative as notificações. Valeu? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para nós. Se não gostou, dá um joinha para baixo, tudo bem, não tem problema. E a gente se vê na próxima. Valeu, um grande abraço e até mais!